Boa noite, internautas. Estamos aqui com mais um programa Isso é História. Desta vez, iniciaremos uma sequência de entrevistas com o tema 60 anos do golpe civil-militar no Brasil. Trouxemos para debater conosco hoje esse tema a professora Michele e o professor George. Nosso tema, ele se justifica, em primeiro lugar, pela importância de lembrarmos para não esquecermos. Lembrarmos de quê? Do 1º de abril de 1964. Ao fazer isso, nós não estamos tratando de remoer o nosso passado, como disse o presidente Lula, mas tratamos do direito à memória, que constitui um direito fundamental de todo cidadão. Ainda mais quando, nesse ano, completamos 60 anos desse fatídico golpe civil-militar que deixou marcas indeléveis na grande maioria da sociedade brasileira. É preciso, portanto, debater, discutir, analisar o que apresentou a ditadura civil-militar em nosso país. Sobretudo, para que as novas gerações de brasileiros que não vivenciaram essa página infeliz da nossa história, como diz o cantor e compositor Chico Buarque de Holanda na música Vai Passar, nós não temos o direito de esquecermos. Até porque, sem memória, não há democracia possível. Ricardo Oriá, historiador e advogado. Professor George Santos, uma satisfação imensurável estar aqui contigo nessa noite, debatendo sobre esse importante, sobre esse relevante tema. Mas diga aqui para o nosso internauta, quem é George Santos? Boa noite, professor João Maria Fraga. Boa noite, professora. Tudo bem? Bem, gente, eu sou historiador, me formei na UFRN em 1995, licenciado e bacharel em História, depois retornei para a universidade, fiz uma especialização em Arquivo, História e Memória. Mais recentemente, finalizei um mestrado profissional no curso de História pela também a UFRN, me formei em Direito, né? A gente das Ciências Humanas é um pouco inquieto, né? E fui um pouco para o domínio das leis e fiz uma especialização também em Direito Previdenciário. Então, o meu breve currículo é historiador e advogado. Pois bem, professor, qual foi o seu objeto de estudo no seu mestrado, que foi em Ensino de História pela UFRN? Muito bem, professor João, eu utilizei como temática a apresentar aos nossos alunos do ensino médio, eu trabalho na educação básica, os atos institucionais. A ideia era, ao ofertar aos alunos um documento oficial do Estado brasileiro entre 1964 e principalmente 1979, permitir a esse aluno que, tendo contato com o documento oficial, ele pudesse perceber que aquele Estado foi um Estado autoritário, né? Aquele discurso que nós vivenciamos agora, coisa aí de 4 ou 5 anos, de que o período militar foi um período marcado pela Revolução e que a ideia era justamente conter um avanço do comunismo e garantir a defesa das liberdades. Então, eu propus apresentar aos nossos alunos os documentos que o Estado brasileiro se utilizavam, ferindo os princípios da Constituição, para poder, entre aspas, governar. E foi muito bom, porque nós temos alunos, eu trabalho com alunos adolescentes, né? E essa meninada, que muitos deles hoje vivenciam muito o mundo das redes sociais, e nas redes sociais nós sabemos que existem alguns blogs, alguns canais que são tidos como revisionistas, e nesse revisionismo, né, procura muitas vezes deturpar os fatos da história. E, para minha felicidade, essas turmas de terceiro ano que eu tive a oportunidade de trabalhar, eles realmente abriram o horizonte, percebendo que aqueles documentos mostravam um Estado que não garantia liberdade.
E a ideia de fazer esse trabalho no mestrado de ensino de História veio porque, quando eu me formei em Direito, o meu trabalho final de curso foi buscar um documento produzido pelo Estado de exceção, que foi o Decreto-Lei 477, de 1969, já que naquele momento estava em voga no Brasil um debate muito grande acerca do escola sem partido, né? Que também, assim, venhamos e convenhamos, é uma grande falácia. Uma tentativa de cercear a liberdade de cátedra dos professores. E aí eu resolvi pesquisar e tentar compreender como é que um decreto-lei editado durante um estado de exceção, ele poderia ser comparado em algumas convergências e divergências com um projeto que foi, de certa forma, propugnado dentro do Estado Democrático de Direito, que é o Escola Sem Partido, né? E que nós ainda estamos um pouco ressabiados com esse debate, até porque agora temos na presidência da Comissão de Educação do Congresso Nacional um jovem deputado federal de Minas Gerais, que é assim um pouquinho, diríamos, radical, né? Relativamente extremista, e que naturalmente gera uma certa preocupação para nós trabalhando na educação. Mas, professor George, em que consiste o ato institucional número 5? O que ele trazia no seu conteúdo e que impactos o ato institucional número 5 ele trouxe para a sociedade brasileira naquele momento? Tem um livro de um escritor brasileiro chamado Zeni Ventura. O título do livro é 1968, o ano que não acabou, né? Realmente, assim, é uma obra belíssima. Em 1968, parte do que nós somos hoje, no mundo contemporâneo, conseguimos conquistar com 1968. São reflexos do que aconteceu ali, na Europa, na América, e o Brasil não ficou de fora, né? O movimento estudantil foi para as ruas, nós vencemos há 4 anos já um estado de exceção. Muita gente que apoiou o próprio golpe civil-militar imaginava que aquele movimento era um movimento efêmero, duraria pouco tempo, e os militares, entre aspas, colocariam ordem na casa e devolveriam o Estado para a democracia, né? E foram aos poucos percebendo que isso não iria acontecer. De forma que, em 1968, nós tivemos várias manifestações, trabalhadores, estudantes, que chamaram muita atenção desse Estado. E o governo militar, até aproveitando aqui o estudo feito por um historiador mineiro, o professor Rodrigo Pato, ele tem um trabalho que chama-se As Universidades, né, e o Estado de Exceção, ou AI-5 e as Universidades, onde ele chama atenção para a seguinte situação. O próprio regime militar, em 1968, já estava perdendo também o apoio daqueles que o apoiaram em 64. E ele precisava dar uma resposta mais radical para trazer de volta esse apoio das elites econômicas, como também das elites políticas. Há um fato, que é um fato relativamente isolado, né? Mas é um fato importante, que é o discurso do deputado federal Márcio Moreira Alves, que sobe à tribuna do Congresso Nacional e pede às jovens que participavam daqueles bailes de cadetes que se negasse a dançar com os jovens cadetes, que a sociedade brasileira boicotasse o desfile do 7 de setembro, e isso mexeu, de certa forma, com os brios do governo. Pelo menos eles usaram isso como pretexto, né? Ao ponto de o presidente da República, na época, Arthur da Costa e Silva, reuniu o Conselho de Estado e ali elaborar e editar o ato mais radical de todos. Ao todo, nós tivemos, entre 1964 e 1969, 17 atos institucionais. Estes atos praticamente enterraram a Constituição de 46 e até a Carta Constitucional de 67, como consequência do ato número 4. Mas o AI-5, como o professor João Maria me questionou, ele é considerado o mais cruel de todos, porque ele passou a tratar todos nós brasileiros como subversivos. Todos nós éramos terroristas, comunistas, até que provasse o contrário. Era uma coisa, assim, totalmente absurda. Se você acha que a Coreia do Norte hoje é um estado de exceção, você imagina o Brasil naquele momento a partir do AI-5. Então, o AI-5, ele permitia ao presidente da República, como praticamente uma espécie de poder moderador da época do Império,
caçar mandatos, fechar o Congresso Nacional, não permitir nem sequer o direito de habeas corpus para que você pudesse ter uma defesa com base na legislação. Então, é considerado até hoje o ato mais radical de todos. É tanto que não vamos esquecer, né? Nós estamos vivenciando um momento ainda de polarização no nosso país. O filho do ex-presidente da República, o Eduardo Bolsonaro, chegou a fazer uma chacota com a sociedade brasileira recente, dizendo que se continuasse a oposição fazendo aquela campanha durante o governo do pai dele, ele poderia trazer de volta um novo AI-5. As pessoas que sabem o que foi o AI-5, as pessoas que têm uma memória, principalmente vivenciar aquele momento, é lógico, é evidente que elas sofrem com isso aí, né? Então, o AI-5 ele é considerado o ato institucional mais radical, o mais cruel da história do período do regime militar no Brasil. Verdade. O AI-5, inclusive, além de concentrar todo o poder nas mãos do Poder Executivo, na figura do presidente da República, dava, inclusive, ao presidente o poder de intervir nos estados, intervir nos municípios. Essa questão do habeas corpus, como o professor George muito bem comentou, é um absurdo completo. Até porque o processo, nessa época, era um processo inquisitório. Não havia o devido processo legal que funciona dentro do Estado Democrático de Direito, baseado na ampla defesa e no contraditório. Como o processo era inquisitório e o acusador ele era também o juiz, era praticamente impossível aquele que era acusado de cometer um crime, ele conseguir a sua absolvição, a sua liberdade. Por quê? Porque o Estado o acusava e o Estado o julgava. E ele não tinha sequer o direito de defesa. Por quê? Porque ele era preso e respondia ao processo preso. Quando, em regra, no Estado Democrático de Direito, se responde o processo em liberdade. No Estado Democrático de Direito, você é culpado, tá certo? Só com a sentença transitada e julgada. Mas no estado de exceção, não. Não existe presunção de inocência. A presunção é de culpa. Você já começa o processo preso. Nesses casos, repito, de crimes políticos. Então, o AI-5, ele trazia essa realidade. E, ao trazer essa realidade, os presos políticos, aqueles que eram perseguidos, eles tinham muita dificuldade, não apenas de se defender, mas também eles sofriam pesadas sessões de tortura. Muitas vezes tinham que falar, entregar amigos, companheiros, né? Isso em razão das torturas que sofriam. E a família não tinha notícia, e o advogado não tinha acesso, tá certo? Muito bem. Mas me diga uma coisa, professor, com relação ao ato institucional número 5, qual é a relação que ele tem com o decreto 477 e como esse decreto ele atingiu as universidades brasileiras? Muito bem. Como 1968 foi um ano marcado por muitos movimentos, dentre eles o movimento estudantil, era natural que as instituições universitárias elas também fossem marcadas por esse tipo de movimento, né? Nós tínhamos uma reação do movimento estudantil à própria existência e permanência daquele estado de exceção. Então, o que é que o governo militar fez? Como um braço do AI-5, ele editou no dia 26 de fevereiro de 1969, o AI-5 ele é editado no dia 13 de dezembro de 68. Em fevereiro de 69, nós vamos ter o Decreto-Lei 477, que era, inclusive, alguns historiadores chamam o AI-5 das universidades, né? Porque esse decreto ele não atingia ao ensino básico. Ele era praticamente destinado para instituições universitárias. E era um decreto que ele era extremamente amplo, porque ele estabelecia uma punição para servidores, no caso, né, os servidores meio, professores e os estudantes. Então, qualquer um dessas três esferas que se envolvesse em algo que o governo militar da época
entendesse que era algo que fazia questionamentos àquele estado de exceção, essa pessoa poderia ser punida, como bem falou aqui o professor João Maria Fraga, né, de forma sumaríssima. Só para vocês terem uma ideia, nós temos o exemplo, um caso real aqui da UFRN. Nós tivemos vários casos espalhados pelo Brasil afora, mas estamos aqui no Rio Grande do Norte, que foi o caso do professor Rinaldo Barros. Rinaldo Barros, ele era o presidente do Diretório Acadêmico de Sociologia, do curso de Sociologia, que funcionava ali no prédio da Fundação José Augusto, e estava encerrando o mandato dele como presidente do Diretório Acadêmico. E na época, né, o reitor, o diretor da Faculdade de Sociologia, o chamou para uma reunião privada e disse para ele o seguinte: eu quero indicar o próximo presidente. Né? E Rinaldo disse: mas quem tem que escolher são os estudantes. E o diretor disse: não, mas eu quero que você apoie e nós vamos escolher esse próximo presidente. E ele se sentiu devidamente invadido no direito enquanto estudante, saiu de sala em sala comunicando às turmas o que tinha acontecido. Não contente com isso, ainda produziu um documento. Esse documento foi parar nas mãos do general que comandava aqui nessa força do Exército Brasileiro. O general mandou chamar o diretor da Faculdade de Sociologia e exigiu dele que houvesse uma atitude mais drástica. E a atitude drástica, sabe qual foi? Rinaldo teve apenas 48 horas para se defender. E de forma sumária, ele foi expulso da Faculdade de Sociologia. A punição eram 3 anos. Ele é um dos casos. Nós tivemos vários outros estudantes que também foram vítimas desse processo. Mas eles conseguiram, apesar da arbitrariedade, João, eles conseguiram ser inocentados. Rinaldo não conseguiu. Então, era um decreto que a ideia do decreto, assim como o AI-5, era exercer um controle total sobre a instituição universitária. Cessear a liberdade, né? Impedir que aquela juventude ávida por uma consciência política e, naturalmente, pelo debate político, que é natural dos próprios estudantes, que o Estado pudesse ter um controle sobre isso. Ao ponto, por exemplo, de intervir até mesmo na própria produção da ciência, na própria produção do conhecimento. Então, o decreto 477, ele é uma marca indelével também do Estado autoritário no Brasil. Coincide o fim dele com o fim do AI-5, em 1978 para 79. Professor George, me diz uma coisa. O que muda no Brasil, em 1978, com a revogação do AI-5, a nível de autoritarismo, a nível de censura, enfim, dos mecanismos de repressão dos governos, dos militares, o que muda concretamente com a revogação do AI-5? É muito boa pergunta. É importante lembrar um fato muito importante que acontece ali na meados da década de 70 e que a sociedade brasileira, ela, por ser praticamente manipulada, principalmente pela mídia, né? A imprensa era muito forte, futebol, a questão das novelas, tudo isso era muito utilizado como mecanismo também de alienação, né? Mas teve um assassinato que foi do jornalista Vladimir Herzog e que o governo militar não conseguiu encobrir. E que isso veio à tona. É tanto que em sala de aula a gente muitas vezes expõe a fotografia do Herzog pendurado numa espécie de lençol, mas a estatura dele é mais baixa do que a estatura, aliás, mais alta do que a estatura da grade da cela. A partir dali, o governo militar ele começou a sofrer muitas pressões. E dentro dessas pressões, né, o AI-5 ele foi revogado. Com a revogação do AI-5, nós ainda tivemos uma disputa muito grande entre um grupo de militares que eram denominados de linha dura, que não aceitava o caminho natural da busca da abertura democrática no Brasil, né? Porque em 79 nós vamos ter a lei de anistia, e que a ideia era justamente permitir que aquelas pessoas que fugiram do nosso país, porque se aqui ficassem, presas seriam, torturadas seriam, como o professor João Maria acabou de falar, e muitos poderiam, inclusive, né, perder a própria vida,
Não vamos esquecer aqui o lema do governo Médici, né? Brasil ame ou deixe-o. Amar o Brasil era concordar com aquele estado de exceção, né? Se você discordava, você não amava. Então era melhor você ir embora do país, caso você quisesse ficar vivo. Então, a partir da lei de anistia, nós começamos um trabalho no Brasil em busca de acabar com esses aparelhos de repressão, embora isso ainda se manteve, né, de forma clandestina. Haja visto, em 1981, nós tivemos um atentado no Rio Centro, um grupo de extrema-direita ligado aos militares, à linha dura, não queria de jeito nenhum, não aceitava a redemocratização do país, mas a pedra e pau nós fomos conseguindo, nessa luta, buscar a reabertura democrática. Mesmo assim, os militares ainda encontraram força para impedir que o nosso povo tivesse a possibilidade de eleger um presidente já ali no início da década de 80, né? Tivemos uma campanha das diretas, uma campanha belíssima, mas os militares tinham um controle muito forte ainda dentro do parlamento e, através desse controle, eles conseguiram manipular e impedir a aprovação da emenda Dante de Oliveira. Infelizmente, clandestinamente, ainda tínhamos perseguições, prisões, execuções, mas dentro do aspecto oficial, aquele Estado já estava começando a entrar no processo de transição para a democracia. Inclusive atentados outros, né? Como, por exemplo, a sede da Ordem dos Advogados, como, por exemplo, a imprensa alternativa de organizações de esquerda, como foram vítimas, né? Foram alvos de atentados, que era uma prática muito recorrente pelos militares nessa época, não é, professor? Sim. E com relação a esse processo já de redemocratização, quando o professor George fala, eu gostaria também de perguntar para ele, com relação a essa anistia que ele citou, que críticas você, professor, enquanto estudioso do tema, enquanto pesquisador, faz a essa anistia que foi feita e a importância dessa ausência de uma justiça de transição nessa época no Brasil? Muito bem, professor João Maria Fraga. Nós hoje estamos sentindo na pele o fato de não termos feito no Brasil uma transição em que realmente houvesse justiça, né? E como bem colocou o professor João Maria Fraga, a justiça de transição. Alguns pesquisadores, eles dizem que nós temos na América Latina, no mundo, mas em particular na América Latina, duas formas de transição de regimes autoritários para regimes democráticos. Um é o colapso, né? O rompimento. Onde é que aconteceu isso? Nós temos o caso da Argentina, onde, por exemplo, após acabar o regime autoritário na Argentina, a justiça de transição da Argentina levou ao banco dos réus aqueles oficiais militares que lideraram prisões, execuções, desaparecimentos de vários cidadãos, né? Até hoje tem famílias, o movimento da mãe da Praça de Maio, que busca, pelo menos, saber onde é que estão os restos mortais dos filhos que foram desaparecidos pelo regime argentino. E tem aquela justiça de transição que foi consensual, que é o caso, por exemplo, do Brasil e do Chile, né? Somente agora no início do século XXI, é que no caso do Chile, nós vimos lá o Pinochet, já idoso, tal, foi condenado, mas prisão domiciliar. No caso do Brasil, infelizmente, nós tivemos ainda uma sociedade muito arraigada à presença da força dos militares, inclusive na transição. Eu estava vendo essa semana, professor João Maria, que durante a Assembleia Nacional Constituinte, em 1986, e a elaboração da Constituição de 88, dois parlamentares brasileiros, Fernando Henrique Cardoso e José Genuíno, tinham como auxiliares coronéis do Exército, porque era uma imposição das forças militares. Então, imagine aí, se você ali, representando a sociedade brasileira, para elaborar um texto constitucional, a ideia de fazer essa justiça de transição e levar ao banco dos réus, aqui não é sentimento de vingança, não é vender, não é nada disso, não. Uma coisa é o estudante, o trabalhador que foi para as ruas, que fez a luta armada em busca do ideal de volta da democracia. Isso é uma coisa. Outra coisa é você, militar,
estando com a força dos instrumentos do Estado, prende o indivíduo, coloca ele numa cela e depois vai torturar o cara e matá-lo. Isso é crime, não pode. A gente às vezes vê aí o pessoal falando que, mas agora mesmo, né? A gente está acompanhando essa situação atual, ao envolvimento desse presidente, uma tentativa de golpe no país, e defendendo a anistia. E quer comparar a anistia que ele está defendendo agora com a anistia do período do regime militar. São duas coisas totalmente diferentes, né? Nós estamos acompanhando aí que houve toda uma organização para uma situação criminosa e não houve nem julgamento nem condenação ainda. E ele já quer a anistia se antecipar ao processo do transitado julgado, né? Da sentença que não aconteceu ainda. Então, assim, infelizmente, enquanto nós não resolvermos essa situação, e me parece que esse é o momento, pela primeira vez na história do Brasil, nós estamos acompanhando agora generais, pessoas do alto comando militar, indo praticamente para o banco dos réus, né? Por delitos que cometeram. Pessoal, vestir a farda não quer dizer que você é santo, não. Você é um ser humano, você erra. E se erra, independentemente se é militar, se é senador, presidente, pastor, o que é que seja, tem que estar de acordo com a lei, com o ordenamento jurídico do país. Então, infelizmente, nós não tivemos a justiça de transição, como deveria. Os militares aproveitaram a ânsia de muitos dos nossos, né, irmãos que estavam fora do país, querendo retornar para cá, e criaram aquela lei de anistia ampla e restrita e geral, no qual eles também foram extremamente beneficiados. Professor George, se o nosso internauta, telespectador, ele tiver interesse, por exemplo, de aprofundar uma leitura sobre esse tema, que indicações de livro o professor daria para o internauta? Muito bem, professor João Maria. Vou aqui homenagear o colega, né? Fomos colega do mestrado. Esse livro é uma obra que é fruto da dissertação do mestrado do professor João Maria Fraga, Censura, Música e Resistência. É uma metodologia muito interessante para se utilizar em sala de aula, os colegas, principalmente os colegas professores, apresentar os fatos históricos de um período de 21 anos de história através da musicalidade, né? Através da arte. Isso é bom porque você envolve esse jovem, esse adolescente, além de você utilizar a música, que eles gostam muito, né? Hoje só que a gente vê o menino lá com o smartphone e o fone no ouvido, a questão da letra, porque ela trata de determinadas realidades históricas. Muito importante. E outro livro que eu gostaria de indicar é o livro da professora Maria da Conceição Fraga, Da Clandestinidade ao Parlamento, onde ela trata de várias personalidades no Brasil que participaram da militância durante o período do regime civil-militar. Muitos deles foram perseguidos, foram presos, alguns, né, se exilaram, retornaram para o país, entraram para o mundo político e chegaram ao Parlamento Brasileiro, onde lá, inclusive, defenderam a elaboração de leis que influenciam decisivamente na ordem democrática hoje. Nosso programa vai dar um intervalo e volta daqui a pouco com a professora Michele, que também vai falar um pouquinho sobre esse período. O Lar da Vovozinha está há 40 anos cuidando de quem sempre nos deu amor e carinho. Precisamos da sua doação para que possamos continuar cuidando de quem sempre cuidou de nós. A sua doação se transforma em cuidado, atenção, alegria, amor e gratidão. Ajude o Lar da Vovozinha e seja um multiplicador de bons sentimentos e dos sorrisos mais sinceros. Acesse o QR Code e veja como fazer sua doação. Uma campanha da Start TV em prol do Lar da Vovozinha.
jornada da vida, encontramos desafios que nos fortalecem. O Grupo Bonitas está aqui para todas as mulheres que buscam apoio e informações durante o tratamento oncológico. Além disso, o Grupo Bonitas oferece recursos valiosos sobre a prevenção e cuidados femininos, além do programa Conexão Bonitas, onde recebemos especialistas dedicados a orientar sobre o tratamento e promover a importância da prevenção. Precisamos da sua ajuda. Junte-se a nós no Conexão Bonitas. Olá, internauta. Estamos aqui com a professora Michele agora para falar um pouquinho sobre o trabalho de pesquisa da professora. Professora Michele, quem é Michele? Fala aí para o nosso internauta quem é Michele, se apresente e coloque aí um breve currículo seu. Boa noite para todos que estão nos assistindo. Me chamo Michele Pascoal, sou professora de História. Sou formada, graduada em História pela UFRN, fiz especialização na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, fiz mestrado e doutorado em Ciências Sociais na UFRN. Sou ex-militante também do movimento estudantil, secundarista e universitário. Bacana. Professora, qual é o seu objeto de estudo? Movimento estudantil foi o tema que eu mais pesquisei da graduação ao mestrado, né? Foi voltado para o movimento estudantil. Na graduação, eu pesquisei a ocupação da reitoria em 1984, pelos estudantes da UFRN. Fui orientada pela professora Conceição Fraga, né? E fiz um trabalho sobre a ocupação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na minha especialização, que eu fiz no Rio de Janeiro, foi sobre o Centro Popular de Cultura da UNE, né, nos anos 60. E na minha dissertação de mestrado, que foi em Ciências Sociais, fui orientada pelo professor João Bosco, né, eu trabalhei com as práticas culturais do movimento estudantil dos anos 80, no período que a gente ainda estava no governo militar, né, nos governos militares, e era um período também de abertura política, redemocratização do país, nesse momento. Ah, que maravilha. Professora, eu gostaria que a senhora fizesse uma exposição inicial sobre esse movimento estudantil nos anos que antecederam o golpe civil-militar de 1964. Como é que era o movimento estudantil nesse contexto? Os anos que antecedem ao golpe, né, foi um ano de muita efervescência política em vários setores da sociedade, não só no movimento estudantil. Mas o movimento estudantil nesse processo ele foi um importante ator, né? Esteve à frente de muitas lutas e era um momento de muita empolgação. Né? Em 59 tinha acontecido a Revolução Cubana e isso aqui no Brasil deixava muita gente eufórica, né? Sonhando também com um mundo justo, igualitário, humano, socialista aqui no país também, né? Então, nos anos 60, a gente teve muitos movimentos liderados pela União Nacional dos Estudantes, que é a UNE, né, a entidade máxima dos estudantes, que sempre esteve à frente dessas mobilizações, como também nas universidades, né, os DCEs, Diretórios Centrais dos Estudantes, centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, também organizando lutas para enfrentamento ali, de um momento ali, todo mundo buscava reformas na sociedade, mudanças sociais, estava engajado ali, buscando uma transformação no Brasil. E, nesse momento, também foram criados, né, os Centros Populares de Cultura da UNE, que foi uma das minhas pesquisas, que eu tinha verdadeira paixão por esse tema. E em uma das gestões do DCE da UFRN, né, eu fui também militante e diretora do DCE, eu era diretora de cultura em uma e na última fui presidente
do DCE, a primeira mulher presidente do DCE da UFRN. E eu ouvia muito falar no CPC e tinha uma paixão por tudo que eu ouvia falar, tinha muita vontade de a gente voltar a pensar em fazer movimentos que envolviam arte com política, com conscientização, com debate político, levando as pessoas a refletirem sobre o que está acontecendo na sociedade, a pensar. Então, sempre tive a paixão sobre isso. E tive a oportunidade de estudar sobre o tema num período que fiquei no Rio de Janeiro. Fiz especialização lá na Federal Fluminense. Então, assim, eu pesquisei muito sobre o CPC. Porque, assim, os anos 60, né, até o golpe, ali o período que o CPC ele foi praticamente um movimento interrompido ali, quando os militares tomam o poder, em 64. Mas, assim, foi um movimento muito bonito de arte em todo o país, né, que levava cultura, levava o teatro, levava a poesia, que envolveu grandes artistas, grandes nomes da arte no país, Oduvaldo Viana Filho, Glauber Rocha, Arnaldo Jabor. Isso, Teatro todos eles. Oprimido. Isso, Teatro do Oprimido. Faleceu recente. Isso. Assim, foi muito bonito. E eu busquei esses documentos, ia na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, na Funarte, na Fundação Nacional de Arte. E como a maioria desses documentos foram queimados, foram destruídos, eu tive uma certa dificuldade realmente em buscar, né, fontes ali para o meu estudo. Mas, pesquisando na Funarte, eu ainda encontrei, muito nas pastas de Oduvaldo Viana Filho, Arnaldo Jabor, artistas daquele período, eu ainda encontrei muita documentação que mostrava a movimentação desses estudantes em busca de recursos para as atividades políticas, passagens aéreas, que eles tinham patrocínio, conseguia essas passagens, poemas, que atividades eles iam realizar, em que lugares eles iam passar. Então, assim, diante da limitação de documentação, né, porque o Centro Popular de Cultura da UNE foi interrompido exatamente quando o golpe militar assumiu, né, o país, diante da limitação, eu ainda encontrei algumas coisas que me levaram a refletir sobre o movimento, né, também pesquisei, entrevistei pessoas, fui em busca de documentos, se alguém tinha sobre isso, e a professora que estava me orientando indicou alguns nomes, eu entrei em contato. Então, assim, fiz um trabalho que fiquei bem apaixonada pelo Centro Popular de Cultura e sempre tive essa vontade de trazer de volta, quando fui militante do movimento estudantil, né, atividades políticas que falassem ali através da arte, através da poesia, através do teatro, da música, dessas atividades artísticas, que levam a gente a refletir com uma certa sensibilidade, né? Se volta mais para a questão da sensibilidade. Então, é muito bacana. Foi um movimento muito bonito. E os anos 60 foi um período extremamente importante na história, ali no governo de João Goulart, em que ele propunha as reformas de base, né? Em que estava ali aquele grito por reformas sociais, e os estudantes apoiando, né? A gente acreditando que a sociedade ia dar um passo adiante, ia se transformar naquele período. E o golpe veio exatamente para interromper um momento de muita esperança que todo mundo tinha de transformação social. Eles vieram realmente para interromper esse sonho. E o Centro Popular de Cultura foi um símbolo disso. E uma vez ocorrido o golpe civil-militar de 1964, como esse golpe ele impactou o movimento estudantil, o que aconteceu com o movimento estudantil? Que vinha numa efervescência, que produzia experiências como o Centro Popular de Cultura, com uma arte engajada, que queria fazer uma militância de conscientização das massas, para que essas massas produzissem uma revolução no estilo da Revolução Cubana e promover essas transformações, via governo, João Goulart. E agora, com o golpe, o que concretamente ocorre com o movimento estudantil? Como o movimento estudantil ele fica com esse golpe civil-militar? O movimento estudantil, assim como outros movimentos sociais, né, no Brasil, continuaram agindo, mas boa parte na clandestinidade, boa parte de forma, né, ali
tentando agir diante de um governo extremamente autoritário, que perseguia as lideranças estudantis, as lideranças de movimentos sociais, mas o movimento estudantil não ficou parado em nenhum momento. Então, assim, continuou se organizando na clandestinidade. A UNE foi colocada na clandestinidade, que é a entidade nacional dos estudantes, e mesmo assim os estudantes ali tentaram organizar congresso, né? Fazer um congresso em pleno golpe militar, em plenos governos militares, eles se organizaram, fizeram um congresso, e com bastantes estudantes, né, nesse congresso, foram às ruas em vários períodos da história. Em 68, como o professor colocou aí, foi um momento em que o golpe, né, ali deu uma enrijecida e tal, os estudantes ocuparam as ruas, foi quando houve a morte do estudante Edson Luiz, do Rio de Janeiro, e o dia 28 de março de 68 ficou conhecido como o Dia Nacional de Luta dos Estudantes no país. Né? Inclusive, a gente, quando estava no movimento estudantil, era um momento também da gente fazer movimento, passeata, refletir, né? Tá sempre repensando tudo que aconteceu naquele período, exatamente para a gente não esquecer. Né? Porque faz parte da história recente do Brasil. A gente, hoje, ainda ouve pessoas, né, que não conseguem nem ler um livro direito, que nunca leram nenhum livro, querendo ser cientista político e opinando na sociedade sobre como é que está a sociedade e a realidade hoje, e pedindo um retorno do golpe, um retorno dos governos militares no país, quer dizer, não sabe nem o que estão falando. Seria interessante até estudar um pouco mais de história para aprender, né, porque ficam passando vergonha. Então, assim, é exatamente para não passar vergonha que a gente tem que estudar com firmeza tudo que aconteceu nesses anos aí, nos anos 60, desde o momento da agitação política, o que propunha a esquerda nesse período, o que queria a esquerda, o que era, né, estava ali no centro das principais lutas, né, e o que aconteceu pós ali o golpe militar. Como essas lideranças se organizaram, de que forma elas se organizaram, como lutaram, como não se calaram. Né? Muitos morreram, a gente sabe que perdeu muita gente nesse período, muitos morreram, muitos foram perseguidos, torturados, e a gente não quer que isso retorne de forma alguma. Né? Até porque as pessoas estavam lutando por justiça social, por transformação na sociedade. Então, era uma luta justa. E a justiça social e a igualdade social deve ser um ponto de pauta de todas as pessoas que querem ver um Brasil melhor, que querem ver um mundo melhor. Né? A gente tem que pautar que, sem a gente pensar numa igualdade econômica no nosso país e no mundo, não haverá justiça, não terá justiça. Então, o foco tem que ser esse sempre. Né, das pessoas que se dizem humanas e que pensam no próximo. Não tem como pensar no próximo com o próximo passando fome, com o próximo passando necessidade, com o próximo sem ter onde morar. Então, assim, a gente não admite isso. A gente que é de esquerda, a gente não admite isso. A gente quer lutar por um mundo justo. E foi isso que os militantes nos anos 60 fizeram. Sendo que fizeram sem estar vivendo numa democracia, sendo perseguidos, sendo torturados, na clandestinidade, muitos morrendo. Então, é em nome dessas pessoas, né, que a gente está aqui hoje e que a gente está aqui refletindo, que a gente está aqui pensando em tudo que houve, para que isso jamais ocorra no nosso país. Né, jamais volte a acontecer. Professora, dado o golpe, né, o golpe civil militar, uma parte desses estudantes vão atuar de maneira clandestina, como você falou, mas dentro de um espírito de paz, vamos dizer assim, dentro da legalidade, dentro do que havia de espaço político para se fazer disputa. Mas, por outro lado, também, uma outra parte radicalizou mais, né? Foi para a luta armada, né? Muitos estudantes, inclusive, sobretudo estudantes secundaristas, universitários também, partiram para essa disputa mais de poder, né? Usando, inclusive, da arma. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tanto essa luta clandestina, de reorganização do movimento estudantil e tal, mas de forma pacífica, e também essa luta mais extremada, mais radicalizada das armas.
O movimento estudantil, que faz parte dos movimentos sociais no Brasil, como todo movimento que existe na sociedade, ele tem várias tendências políticas, vários grupos, vários pensamentos, né? Então, existiam divergências políticas, existiam dentro da esquerda brasileira, não era uma coisa homogênea a forma de pensar como lutar contra o golpe militar. Então, existiam aqueles que defendiam que a luta tinha que ser ali na legalidade, lutando ali para que as entidades voltassem a funcionar, voltassem a representar os estudantes, funcionar dentro das universidades. E existiam também aqueles que achavam que esse não seria o melhor caminho, que para enfrentar uma ditadura que estava matando, que estava torturando, né, milhões de pessoas, que não era nada pacífica e muito menos legalista, o caminho seria a luta armada, radicalizar. Então, teve estudantes realmente que aderiu à luta armada e na clandestinidade, atuando na clandestinidade, tentou enfrentar os militares e os governos militares com ações clandestinas, né, sonhando nessa luta que iria realmente vencer a ditadura, né, e transformar o Brasil num país socialista, num país justo, humano, enfim, derrubar a ditadura. E o que iria acontecer depois, com certeza, seria ali um debate construído entre as esquerdas, mas a ditadura todo mundo tinha certeza que não queria, né? Aquele governo que estava perseguindo, que estava torturando, todo mundo sabia que não queria viver naquele modelo. Então, assim, dentro da universidade, na UFRN, por exemplo, os estudantes, eles passaram um tempo mais assim, com medo da atuação, mais amedrontados, mais assustados, bastante perseguidos. E ali, acho que no início dos anos 60, no início dos anos 70, eles começam a se reorganizar dentro da UFRN, com as entidades estudantis voltando, né, ao centro ali, buscando ali uma eleição para o diretório central, buscando se reorganizar dentro da universidade, ainda nos governos militares. Reconstruindo os centros acadêmicos, diretório acadêmico, próprio DCE. Isso, reconstruindo todas essas entidades que tinham sido, né, colocadas. Quem, por exemplo, você lembra de algum nome de liderança dessa época? Lembro, eu entrevistei muitos. Eu entrevistei porque os meus trabalhos todos voltados para o movimento estudantil, tirando a tese de doutorado, que foi em outro campo, né? Mas o professor Moisés Domingos, entrevistei ele, que não está mais aqui, né? É uma pessoa muito querida, maravilhoso, me atendeu muito bem, foi uma liderança importante do movimento estudantil na UFRN, Hugo Manso, Fernando Mineiro, Fernando, acho que chama Cachimbinho. Nando Poeta. Do PST, que é do PST hoje, também Fernando. Foi entrevistado, que é Cristian Lira. Cristian Lira Vasconcelos. Isso. Foi presidente do DCE. Antenor Roberto. Isso. Soares de Medeiros. João Emanuel. Então, assim, Conceição Fraga também estava. Soraya Godeiro. Inclusive, na ocupação, Antônio Carlos. Soraya foi uma das poucas mulheres ali no comando. Foi a única mulher no comando de greve, Soraya. Então, ela foi a única mulher ali que eu entrevistei. Você fala de ocupação, fala para os nossos internautas, que ocupação foi essa? E que objetivos tinham, quem participou, como foi, que época? Isso. Esse período que eu estudei foi uma ocupação que teve na UFRN. A gente fala ocupação quando a gente acha que é uma atividade legítima, que a gente ocupa e não invade, né? Muita gente sabe a diferença de invadir e ocupar. A gente ocupa um espaço que também a gente concorda que é nosso, a universidade representa todos os estudantes, né? A comunidade em geral, a universidade é nossa. E a gente ocupou a reitoria da universidade, né? Até em 2001, quando eu estava na entidade, a gente fez essa ocupação e todo mundo lembrava dos anos 80. Mas quando eu estudei os anos 80, qual foi o motivo da ocupação dos anos 1984? Foi o aumento do preço do restaurante universitário. Então, isso mexia diretamente com a vida dos residentes universitários, com a questão da residência, as políticas ali para assistência estudantil, que também nos anos que fui do DCE a gente lutava muito, qualquer possibilidade de aumento, de cobrança de taxa, a gente lutou totalmente contra isso, qualquer tipo de cobrança de taxa na UFRN.
Então, assim, nos anos 1984, lideranças estudantis, que hoje são parlamentares, professores universitários, participaram desse movimento, eles ocuparam a reitoria, a gestão era do Genibaldo Barros, ainda sob governo militar, né? Então, eles ocuparam, né, ficaram ali, tanto que o tema 6 dias que abalaram o UFRN. Então, ficaram lá por esse período. Uma das pessoas que participou das negociações e que participou também foi o Garibaldi Alves. Né? A gente teve muitas lideranças. Garibaldi, que inclusive era do PMDB, que era o MDB, o antigo MDB da época dos militares, do bipartidarismo, que era uma frente de oposição aos governos militares, que fazia frente à Arena, que era a organização que defendia os governos militares. Isso. Então, eu entrevistei várias lideranças dessa época, poetas, Adebal, né, Ferreira, Vanduí Guedes. Aderbal, Vanduí Guedes. Poemas já deles. falecido. Isso. Vanduí. Eu até coloquei o poema dele no meu status no Instagram quando ele faleceu. Vanduí, ele fez o curso de letras. E Aderbal era advogado. Foi aluno do curso de Direito. Isso. A única mulher que eu entrevistei foi Soraya Godeiro, por ter sido a única mulher no comando de greve. Era a única no comando. Soraya era militante do PCdoB na época. Foi militante do PCdoB na época. Pronto. Então, foi um movimento muito forte ali na UFRN, né, que teve como principal causa a questão do restaurante universitário, da luta ali dos residentes, que foi uma luta sempre constante dentro da UFRN, ainda é, né, uma luta Que constante. conquista esse movimento teve, objetivamente? Conseguiu barrar esse aumento do restaurante, pelo menos por um período, foi barrado ali, né? Com o movimento houve essa vitória, a negociação feita por parlamentares, estava o Garibaldi Alves, alguns parlamentares que atuavam mais no campo democrático, mais no campo. Então, que eles tomaram a frente ali dos estudantes para tentar negociar a saída dos estudantes. Envolveu nessa negociação representantes da igreja, além de políticos. Foram vários setores da sociedade que o movimento estudantil mexeu com a sociedade potiguar, com a sociedade do Rio Grande do Norte. Ele mexeu, porque muita gente se envolveu tentando negociar para os estudantes saírem. Pacificar, isso. Até porque, na época, o PT, né, partido, inclusive, de Hugo Manso, de Mineiro, e o partido que efetivamente dirigiu a ocupação. O PT teve um papel assim, eu acompanhei, porque na época eu fazia movimento estudantil também, só que eu era estudante secundarista. Minha atuação era no movimento secundarista, nessa época. Mas como participante do movimento secundarista, nós estávamos, na época, sintonizados com essa situação da UFRN. Né? Era algo que era debatido também dentro do movimento secundarista. Tinha parceria, né? E de maneira que a gente tenha consciência de que o PT era o partido realmente que dirigia a ocupação, em razão, sobretudo, da forte influência que o PT tinha dentro da residência. Sobretudo nas residências que ficavam localizadas dentro do campo central, como a residência Campus 1, Campus 2, e eu acredito que era a residência que Mineiro residia lá. Né? Esse movimento realmente é um ícone, né? um símbolo do movimento estudantil aqui no Rio Grande do Norte, um fato muito estudado, além de eu conheço que outras pessoas também, acho que Carlos Nascimento, sociólogo, sim, também estudou esse tema, é o objeto dele, acho, na dissertação dele, lá no mestrado. Eu li a dissertação sobre as tendências políticas dos anos, eu utilizei, e também entrevistei ele. Carlos Nascimento, ele também participou da ocupação. Isso, entrevistei, ele me passou muito material, foi ele que tinha muito material. Professor da UERN, né, isso. Hoje. Eu fui para Mossoró, entrevistei ele, peguei muito material. Ele era militante do PCdoB na época. Professora, me diga uma coisa, e para quem deseja estudar, aprofundar o movimento estudantil, tanto a nível nacional como a nível de UFRN, que é o teu objeto específico, né, de pesquisa, que trabalhos deve buscar para
ter um maior conhecimento desse tema. Um livro bem importante, né, que eu li, que debate a questão do movimento estudantil, da professora Conceição Fraga, Estudantes, Cultura e Política, a experiência dos manauaras. Então, ela estuda ali os anos 70 no Amazonas, não é isso? E foi um dos principais livros assim que me embasou aqui nessa leitura do movimento estudantil inicial. No Rio Grande do Norte, especificamente, tem um livro da professora Justina Iva, também um livro bem importante. Quando eu fui fazer a pesquisa, não tinha uma bibliografia muito extensa, assim, de, né, livros, mas algumas teses, alguns trabalhos assim, mas o livro da professora Conceição me ajudou, da Justina Iva, que fala sobre os estudantes e política dos anos 60 a 69, né, que ela pega aí como eles se organizaram nesse período, que é bem interessante, exatamente no Rio Grande do Norte. Tem trabalhos também de estudantes de dissertações, monografias sobre os estudantes secundaristas, cultura política dos militantes estudantis, de Adriana Patrício, também tem o dela. Deixa eu ver de quem mais que eu estudei. Carlos Nascimento. Carlos Nascimento, ele estuda as tendências políticas do movimento estudantil nos anos 80. Então, os grupos, né, que faziam parte das diferentes correntes políticas do movimento estudantil, ele tem um vasto material sobre o movimento, foi uma das pessoas que me forneceu esse material. Entrevistei ele também e li a tese dele. Então, esses trabalhos assim são bem importantes se alguém quiser trabalhar o movimento estudantil, além também dos meus trabalhos. Eu tenho... A dissertação de mestrado foi transformada em livro, né? Juventude Universitária, nos anos 80, as práticas culturais do movimento estudantil na UFRN. O meu TCC, que foi da especialização na Federal Fluminense, que é sobre o Centro Popular de Cultura da UNE. E a minha monografia, que é especificamente sobre a ocupação da reitoria nos anos 1984. Né? Então, assim, tem os meus trabalhos, tem da Adriana Patrício, da professora Conceição Fraga, Justina Iva, Carlos Nascimento. Então, hoje a gente já tem bastante trabalho sobre o tema. Acervo razoável. Eu gostaria também de apresentar um livro aqui para vocês que estão acompanhando. É um livro do Marcos Napolitano, 1964, História do Regime Militar Brasileiro. Um livro interessante e um livro que eu fiz uso também muito na minha dissertação. É um livro muito interessante para que você que gostaria de aprofundar a sua leitura sobre o período dos governos militares, você se apropriar dessa leitura. Gostaria de dizer para você que nos ouve nesse momento que a nossa ideia é promover um conjunto de discussões aqui no programa Isso é História. Nós estaremos trazendo aqui convidados que pesquisaram sobre o período, que têm trabalhos publicados sobre o período. A exemplo do professor George, que apresentou aqui uma síntese da dissertação de mestrado que ele fez, inclusive ensino de história, né? Uma experiência onde ele não apenas pesquisou o período, mas faz uma dissertação construída na sala de aula de história, ele como professor, e apresenta no final uma proposta, né? Porque o mestrado em ensino de história tem essa característica, ela é diferente do mestrado acadêmico. É um mestrado que tem como um propósito maior apresentar o que se chama de produto, que é uma proposta para que seja desenvolvida uma pesquisa dentro da sala de aula do professor. De maneira que ele, inclusive, pelo que eu estou sabendo, nos bastidores aí, ele vai transformar em breve essa dissertação em livro, não é isso, professor? Isso, exatamente, professor Gilmar. A ideia é publicizar o trabalho, né? O trabalho, assim como da nossa colega Michele, foi transformado de dissertação em livro. Esse trabalho ele existe no repositório do mestrado, do programa de mestrado da UFRN, que é um mestrado em parceria, né? Michele estava falando aí da Federal Fluminense. Esse mestrado profissional de História é uma parceria da UFRN com a FRJ. Então, no repositório de ambas, todos os trabalhos defendidos pelos os seus mestrando
estão catalogados lá. Então, nós já estamos aí num processo de revisão, né, do material. Com a graça de Deus aí, a gente vai conseguir publicar ainda esse ano. Maravilha aí. Mais um trabalho acadêmico, mais um livro aí sobre esse período. Estaremos trazendo aqui na próxima semana e nas semanas seguintes. A nossa ideia é que nós convidemos aqui para participar dessa bancada um grupo de pessoas que estão, inclusive, escrevendo um livro, né? Eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Vai sair em breve um livro organizado pela professora Conceição Fraga e por mim, um livro sobre esse período dos governos militares no Brasil. Esse livro consistirá em diversos artigos, inclusive um artigo da professora Michele, um artigo do professor George, um artigo nosso e de outros professores, como, por exemplo, o professor Luciano Capistani, que é um professor bastante conhecido, que estuda também esse período, o professor Sérgio Murilo, que é da Universidade Federal da Paraíba, professor da Escola Agrícola, lá em Bananeira. Nós temos o professor Fábio Pereira, também historiador, que também escreveu um artigo. A jornalista Jana Sá, também escreveu um artigo, ela que é filha, inclusive, de ex-preso político, filha do Glênio Sá, com quem eu tive a felicidade de convivência e de fazer militância na minha juventude. Glênio, que era um velho amigo, né, que infelizmente já fez a passagem dele, né, faleceu. O professor Francisco Carlos, que é professor do Instituto Federal, também historiador, meu conterrâneo, macauense, doutor em educação, mestre em sociologia. Enfim, o livro ele vai trazer artigos de pessoas que estudam o período e que escreveram sobre o período. Eu acredito que essa experiência seja bastante interessante, como uma forma de rememorar, né, esse período, mas também como uma forma de disponibilizar a professores que gostam de trabalhar com o texto na sala de aula, passando o texto para que o aluno possa ler, fichar, debater na sala de aula. O professor de história ele vai ter, a partir do livro, N artigos, diversos artigos, trabalhando o período tanto no plano nacional como no plano local, né? E trabalhando diversos temas. George, por exemplo, apresentou hoje aqui uma perspectiva legal, uma perspectiva da lei, em especial do ato institucional número 5. A professora Michele apresentou aqui essa questão do movimento estudantil, como o movimento estudantil ele se inseriu nesse contexto do período dos governos militares, ou seja, dois temas distintos, tratando de uma mesma temática, dois olhares, né, dentro de um mesmo tema, de questões, né, de aspectos distintos. Então, a nossa ideia é exatamente essa. Convidamos uma série de pessoas e cada um vai abordar aspectos específicos dentro desse contexto que foi o período dos governos militares, o golpe de 64. Nesse momento final de encerramento, nós gostaríamos de chamar a professora Michele, né, inicialmente, para que ela possa tecer aí esse comentário final para você, internauta, que nos acompanha até agora. Gostaria de agradecer, né, a todas as pessoas que acompanharam a gente nesse debate, nesse momento tão rico, né, de debate, de reflexão sobre a história recente do nosso país. E que a gente possa pensar muito, né, o que foi esse período que a gente está aqui estudando, está levantando, para que a gente jamais esqueça e permita que se repita, né? Permita que militantes, intelectuais, artistas, pessoas que sonham e querem uma vida melhor para a nossa população, querem uma sociedade mais humana,
que elas sejam punidas por isso, perseguidas e mortas. Então, para que isso jamais se repita, é que a gente está aqui junto nesse projeto, para que a gente está aqui junto pensando, né, como fazer com que a reflexão sobre esse período da história possa proporcionar para que todos façam um debate qualificado sobre esse tema, com propriedade, né, e jamais falem besteira por aí. E procurem lembrar, estudar para lembrar e nunca esquecer nem permitir que se repita. Um abraço em todos e todas que estão assistindo. Professor George. Bem, primeiro eu quero agradecer aqui ao convite do professor João Maria Fraga, né, parabenizando pela iniciativa desse canal, desse programa, muito bom. Agradecer a presença da professora Michele, foi muito bom. Tive mais uma aulinha aqui, né, acerca da temática. E, aproveitando a fala da professora Michele, acerca da questão de que nós não devemos esquecer, tem uma frase do historiador Eric Robensbauer que diz assim: o ofício do historiador é lembrar o que os outros esquecem. Mas eu acho que eu vou complementar um pouquinho, vou ser um pouco abusado, viu, Michele? Até pegando um pouco a sua fala. Nós todos, coletivamente, temos que entender que a sociedade só vai caminhar para um local onde todos vivam em paz, né? Vivam bem, essa sociedade justa que Michele falou, se realmente nós primeiro dominarmos o nosso passado, conhecer o nosso passado, e não ficar dando atenção a pessoas que, por N motivos, ficam reproduzindo falácias, né? Entre aspas, o Brasil paralelo, criando coisas que não são verdadeiras. Infelizmente, aqui na nossa cidade, nós temos alguns canais, principalmente de estação de rádio, que dá espaço para alguns que nós sabemos que ali são pagos para falar aquele besteirol todo. Então, cabe a nós, enquanto cidadãos, pensantes, raciocinar se realmente o caminho é esse. Porque é uma contradição tão absurda, né? O cara critica a Venezuela, critica Cuba, critica China, mas quer reproduzir aqui isso. Certo? Na verdade, assim, aquilo de que ele te acusam é o que ele é, na verdade. Eu me lembro, Michele, que a Alemanha passou por vários governos de partidos diferentes, mas nenhum deles nega o nazismo, né? Inclusive, eles não têm vergonha. Eles têm vergonha do que fizeram, mas não têm vergonha de falar isso em sala de aula. Tem que falar isso, lembrar esse passado, para que as novas gerações não incorram nesse tipo de situação. Certo? Nós temos que ter uma sociedade que defenda a justiça social. E isso se faz com democracia, com a verdadeira liberdade. A liberdade de pensar, né, de atuar, e não ficar falando asneira, inventando fatos, falácias, as tais fake news. Beleza? Então, mais uma vez, agradeço demais aqui o convite do professor João Maria, a presença da professora Michele, e espero que essa noite nós possamos ter contribuído de alguma forma para vocês que estão nos assistindo. Agradeço a presença dos professores, professora Michele, professor George, e a sua presença internauta essa noite aqui conosco até esse momento. Muito obrigado pela presença em mais um programa Isso é História.